Então, hoje a gente colocou como pauta da reunião, né? Analisar as atribuições do GT, analisar as condicionantes de cada setor na alocação, proposta de cada setor da SEMAR de produtores e Saneago para uma proposta conjunta de trabalho, expectativas de cada setor sobre o andamento da alocação e preparação de cada setor para o período de estiagem. Então, nada mais é do que uma pauta de organização do nosso trabalho, né? É analisar o que realmente estamos, né, designados para fazer e como fazer, bem como, né, as expectativas de cada setor, com o decorrer da alocação, né? Como é que está o uso, se tem algum setor querendo alterar a proposta, né? Então, podemos começar pela projeção aí, Thiago, Felipe, por favor. Podemos sim. Então, é a deliberação 16 de 2021, comitê de bacia. Pode baixar um pouquinho, por favor, só para a gente ir direto nisso. Pode ir direto para as atribuições, então? Pode, sim. Uhum. Ok. Artigo 2º aqui. Acompanhar o cumprimento das alocações de água garantidas nas deliberações 14 e 15. Acompanhar a situação dos níveis. Tá mudo para você, Eliette? Aqui. O áudio aqui tá normal. Tá, Talvez seja no próprio sistema seu, Eliette. Tenta entrar e sai e entra novamente e bota para habilitar áudio, vídeo e depois ela, aí você desliga. ela não está Ela ouvindo. não tá ouvindo, né? Eu escrevi aqui para ela entrar e sair de novo. Não, tranquilo. Aproveitando então até a Eliette entrar, aí todos que puderem registrar presença no chat e a entidade que representa para a gente fazer o relato, por favor. Põe no grupo, por favor, essa deliberação, Felipe, por Coloco favor. agora. E quem não está aqui também já tem acesso para. Acredito que todo mundo já tenha, mas é bom relembrar, né? Tá ouvindo agora, Eliette? Parece que ela caiu, né?
Tiago, a gente pode seguir e depois Uai, você pode tocar qualquer coisa pode? aí. É, claro. Porque eu Toca, acredito toca que aí. deve Qualquer ser o coisa a gente faz um sinal, né? repasse para eles também. Agora, não, vamos tocando aí, tá? Beleza, então. É, se você puder escrever aí que... Ah, perfeito. Então, pode dar andamento. Então, vamos lá. Acompanhar o cumprimento das alocações de água garantida nas deliberações 14 e 15. Acompanhar a situação dos níveis das vazões do Ribeirão Piancó. Realizar o levantamento dos dados dos usuários na área de influência. Revisar os critérios de cálculo de demanda hídrica para os diversos usos, estudos e monitoramento. Desenvolver instrumentos que permitam a outorga sazonal coletiva. Receber relatório de monitoramento dos usuários. Então, para acompanhar o cumprimento da alocação, né, a gente vai fazer exatamente essas coisas aqui. Para acompanhar o cumprimento, as atividades do GTA, né? Acompanhar a situação dos níveis das vazões. A gente tem as estações instaladas, né? Foram todas instaladas as das deliberações? As da Saneago foram, a SEMAD também? Você sabe dizer, Luiz? Oi, Yara, boa tarde, pessoal. Não sei dizer, não conversei com o André, né? Na verdade, na última reunião ele ficou até de apresentar uma parte justamente sobre isso e o conflito de agenda ele não pôde. Uhum. Provavelmente também deve estar em alguma reunião agora e não pôde participar também, mas eu posso verificar com ele e deixar a informação no grupo lá depois. Não, perfeito. É, revisar, realizar o levantamento dos dados do usuário na área de influência, né? Tinha sido feita uma campanha, né, lá em 2021. Tem a SEMAD e os produtores ainda têm dado andamento nessa ação aqui? Por parte da SEMAR, a gente fez um levantamento dos usos requeridos, né? E não necessariamente analisados, e foi até na última reunião a gente fez esses apontamentos aí. Mas Uhum. até entrei em contato com você, Yari, depois acho que a superintendente Camila conversou com a Eliette a respeito de uma listagem que existe de usos não regulares, né? Que seria interessante para a gente o conhecimento desse documento. Eu não me recordo se foi elaborado pela Saneago ou pela própria associação, mas eu até solicitei, né, Yara, a você esse documento, se for possível me encaminhar, porque a gente está organizando uma campanha na bacia, né, e a gente já queria ter o documento para traçar a estratégia, né, para ganhar em tempo e otimizar as ações lá, quando a gente for desempenhar essas atividades. Não, Então, eu perfeito. te Eu peço vou, novamente, se for possível. sim, eu vou verificar aqui toda a informação que a gente tiver em relação aos usuários que a gente tiver, a gente vai repassar para vocês. Então, vai ter mais uma campanha de levantamento, né? Isso, na verdade é uma campanha de fiscalização em si, que a gente está articulando com o setor aqui responsável. A ideia, primeiro, é ir nos levantamentos, nos usos que não tem outorga, que a gente levantou aqui, que tem cadastro, e a gente queria aproveitar essa campanha e ir nos que não tem cadastro também, que tem algum, com base no levantamento que eu estou te solicitando. Certo? E Yara, aí, depois disso, desculpa, só finalizando, aí seria a etapa 2 da campanha, a verificação dos usos outorgados e as condicionantes. Uhum. Thiago? oi. Não, Felipe, não, tranquilo, tá? Luiz, perdão, fui eu que atravessei aqui, mas não, só para complementar, essa reunião que teve junto com o pessoal da associação, junto com a superintendente Camila, foi justamente uma solicitação deles, né, dos usos não regulamentados, né, não regulares lá dentro da bacia. E aí acredito que a SEMAD, como o Luiz acabou de comentar, deva estar fazendo uma fiscalização por lá. Isso foi um pedido dos próprios produtores lá da Perfeito, região. Thiago. Foi atendendo esse pedido mesmo. A gente não tem uma data, porque não é o meu setor que realiza isso, mas eu já
formalizei isso administrativamente, já conversei com o gerente responsável e a gente está estruturando isso, mas vai ser breve, não vai demorar para acontecer. Perfeito. Revisar os critérios de cálculo de demanda para os diversos usos através de estudos e monitoramentos. Esse item aqui, né, quando a gente fez a deliberação, ele seria já um item de amadurecimento da alocação, né? Depois que passou o tempo que passou, né, da gente verificar como estava, outros usuários entrarem ou novas informações forem chegando, né, a gente pode colocar isso como um tema de discussão. Não necessariamente um item para ficar, né, trabalhando em cima dele sem ter uma demanda específica. Desenvolver instrumentos que permitam a outorga sazonal e coletiva. Nesse ponto aqui, eu lembro que foi um ponto até que a SEMAD colocou, porque isso que é mais de intuito de vocês, né? Colocou no sentido de que vocês estavam numa época de amadurecimento ainda, né? Desse processo de outorga sazonal, de outorga coletiva. E aí, lógico que o grupo pode trazer contribuições, né? Mas eu sei que o procedimento de outorga mudou, né? Até lá de avaliar mês a mês, né? Então, de repente, a gente poderia começar esse tema aqui depois que a gente avaliasse, né, as outorgas todas e ver se o que tá, como está sendo agora lá, né, na SEMAD. Só um comentário a esse respeito. Essas outorgas que foram emitidas, né, para o PIANCO já foram utilizando a base sazonal na plataforma Regla. Então, isso já está sendo praticado. Tem que ser feita uma revisão desses valores só, né? Uma vez que essa base ela veio da Agência Nacional de Águas e etc. Então, mas enfim, a outorga sazonal não quer dizer que o indivíduo vai usar a outorga sazonalmente, quer dizer que existe sazonalidade na disponibilidade hídrica. Foi nesse sentido que a gente analisou para emitir essas outorgas. Então, a gente já tem praticado isso, praticou isso no caso do Piancol, com a utilização do Regla, que já tem embutido essa base de vazões mensais. Não, é isso mesmo. Na época estava se falando de usar o Regla ainda, né? Lá em 2021. E aí colocou aqui para viabilizar, então que bom que já tá operacionalizado. Receber relatório de monitoramento dos usuários, das vazões captadas e das medições de vazões, né? Então, esse é o ponto que a gente vai ter mais rotina aqui, que é em relação aos relatórios. Além dessas aqui, ainda tem as obrigações das específicas, né, Felipe? Não, desculpa, isso as específicas das condicionantes é quando a gente for acompanhar o cumprimento das alocações. Ok. A Saneago tem uma proposta, né, como eu pedi para cada setor trazer, né? A Saneago trouxe uma proposta de metodologia e eu queria saber se vocês também trouxeram alguma proposta. Se não, a gente pode apresentar o da Saneago, que é o Paulo que vai apresentar, e depois a gente vai para o outro tópico de debate, né? Pode falar, Thiago. Yara, bem rapidinho. Na verdade, aí eu queria saber se o Luiz conseguia dar essa informação. Quantos produtores tem que são monitorados através daquele sistema da SEMAD, daquele sistema lá telemétrico? Você sabe me dizer, lá da região? Tiago, eu não sei te dizer de bate-pronto assim, mas eu consigo essa informação. Como não sou eu que estou à frente dessa parte da SEMAD, é o André, então essa informação ele teria de bate-pronto se ele estivesse aqui conosco. Mas eu posso, Ok, Yara, novamente, colocar no grupo lá, se for necessário. eu não sei se o Paulo tem essa informação e ele está pedindo a palavra aí. Até o ano passado eram 20, né?
Aí, Mas esse eram ano 20 produtores ou eram 20 pontos? eram Porque eu 20 sei que tem pontos. indústrias lá também, né, que são Não, monitoradas, né? eram 20 pontos pelo contrato, mais os outorgados que foram, né, vamos falar assim, convocados a instalar o monitoramento. Então deve ser um pouquinho mais de 20. Agora, para esse ano, depois que já teve pregão e tal, aí eu já não sei. Se ampliou esse número, como é que tá? Uhum. É porque, na verdade, o que é que eu imagino? Que se tivessem se tiver uma grande quantidade lá monitorados, esse relatório, a própria SEMAD teria ele a qualquer momento, né? Sempre. Mas não é nesse caso, Thiago, não é uma apresentação para a SEMAD, é uma apresentação para o grupo. É para o É para GT, o GT olhar para os dados, né, e da ver como é que está alocação. sendo a alocação, entendeu? A Não, gente sim. faz isso no GT lá do Rio Verdinho, Bois e Abóbora. do CBH Bois, do GT do Verdinho e do Abóbora e Lages. A gente apresenta cada um lá e nesse relatório para apresentar não só as vazões, né, mas também as outras ações que estão como condicionantes, né? Você pode apresentar, por favor? Posso, tá liberado aí. Estou aqui analisando. Acho que eu só É posso dar só, é uma... só a proposta mesmo. Só Aqui é rapidinho, porque aqui já entra até um pouco do que é o relatório, que a gente Não, mas é apresenta. outro. Eu não vou passar o que você está pensando, né? A gente apresenta o monitoramento, né? Que seria isso que a Yara falou sobre os usuários em edições. A gente fala do índice de perdas, que é uma ação que a gente tem que fazer lá dentro das condicionantes. E a gente fala de ações de comunicação, marketing, estruturantes, operacionais. E dentro das operacionais estão as ações ambientais também que estão previstas. E a nossa proposta para o andamento do GT seria essa sugestão da estrutura de reuniões e direcionamento, né? Seriam 2 reuniões com frequência semestral, né, com duração de 1 hora e meia. A primeira reunião, na segunda reunião, na verdade, né, seria a entrega do relatório anual. Na primeira reunião, uma apresentação do andamento das ações para atendimento das condicionantes de alocação, né? Então, isso vem em forma de relatório para o coordenador do GT, que depois tem que apresentar essas questões, tanto para o comitê quanto para o conselho, que chancelou a alocação negociada. Então, essas reuniões semestrais seriam essas maiores, seriam essa fala, né, o entendimento que a gente tem. E essas mensais, né, que seriam 3 reuniões mensais no mês de agosto, setembro e outubro, tudo, né, todas elas em EAD, via Zoom, Meet, você, né, nessas mensais, né, fazer um relato, cada setor fazer um relato, né, das condições da bacia com relação ao seu uso, e um prognóstico para o período, né, que está vendo, né, da extremidade da questão da seca, redução da disponibilidade do ponto onde ele está captando, e falar um pouco do que ele está vivendo e o que está esperando. E algumas extraordinárias, caso for necessário, para informar mudanças daquela situação, né, de níveis que a gente tem lá, amarelo, azul, né, vermelho, informar tanto a mudança quanto as implicações dessa mudança para cada setor que estão previstas dentro das deliberações da própria alocação. Então, a princípio, seria essa a nossa sugestão. Aqui, nessa extraordinária, eu coloquei um número que não dá para prever, né? Mas só que eu acho que é importante ter essa previsão, porque na mudança de nível é importante fazer esse informe para os impactados pela mudança e o que isso implica para a gente trazer uma clareza para a gestão dentro da bacia. A ideia aqui é trazer objetividade, né? Então, como o Thiago falou, a SEMAD recebe muitos dados, nós produzimos muitos dados e, né, estamos sempre, a Saneago, os dados também estão abertos lá. Então, é para trazer luz para esses dados para discutir. Então, 2 reuniões e
E aí, né, cada setor traz seu relatório. Essa entrega do relatório a gente faz para o GT, né? Cada setor faz para o GT antes dessa reunião. E com, com essas reuniões mensais também, na época da seca, se fosse o caso, né? Se precisar, a gente adianta uma, mas a ideia é não fazer reunião por reunião. Faz reunião, se tem alguma coisa para discutir, com objetivo específico, e dali tira um resultado, né? Isso. Eu queria saber se, com isso aqui, a gente consegue fazer tanto o acompanhamento das condicionantes, né, que é o primeiro item da deliberação aí, que é acompanhar as deliberações 14 e 15, quanto acompanhar o monitoramento das vazões captadas e invasões medidas, né? E conforme forem chegando alguma demanda nova, né, proveniente das outras questões, a gente vai trazendo para as reuniões. E aí eu queria saber se tem alguma proposta da SEMAD e alguma proposta da UFP. O SEMAD não tem proposta, mas eu estou de acordo com a sugestão apresentada. Também não elaborei nada nesse sentido, mas também não tenho nenhuma negativa conforme foi apresentado aí pelo Paulo, não. Só fico preocupado com referência à questão de apresentar demandas, apresentar aí a questão dos relatórios dos produtores, né? Eu não sei se eu vou conseguir isso efetivamente, tendo em vista que operacionalmente vai ser meio complexo. Mas a gente pode tentar ver aí, já acho que a dona Eliette, o pessoal mesmo da SEMAD pode, né, dar esse suporte, porque na verdade seria uma assistência técnica diretamente junto com esses produtores para levantar o que é que eles estão usando. Então, vocês concordam comigo que isso é meio inviável nesse momento para a federação. Mas no que der para eu conseguir levantar, eu repasso para vocês, tá bom? Tiago, assim, só Diga. desculpa, Léo, rapidinho. Deixa a gente entrar nesse ponto depois, que é essa questão dos relatórios específicos, aí a gente já vai entrar no outro item, que é o acompanhamento da medição, né? Para a gente não mudar o mérito. Então, vamos seguir com essa proposta, né? E conforme for caminhando, né, se necessário for, a gente faz alguma adequação. Todos de acordo? Só uma colocação, Yara. A entrega é a gente entrega um relatório anual, correto? Lá Sim. tá no grupo semestral, pode gerar dúvida. Eu acho que Não, semestral é a reunião. a reunião. Então, a entrega é anual. Então, eu acho É. que é bom deixar claro isso Tá no no texto. Porque Entrega. não, texto tá, não está escrito assim, entrega anual. deixa eu Tá. colocar dois de novo. Tiago, aliás, Leônidas, você está com as deliberações aí para projetar para gente? Tá aqui, sim. A entrega de relatório não. Ah, tá sim. Ok. E Tá, aqui tudo o bem. outro é a apresentação do andamento das ações, né? Seria É porque no quadro, Paulo, me gerou a dúvida se eu Aham. ia entregar dados anuais semestralmente. Por isso que eu coloquei aqui Essa a que foi a minha pauta. dúvida, tá? Não. Ok? Beleza. Falou. Perfeito, obrigada, Léo. Projeta, por favor. Que aí agora a gente vai entrar no mérito da questão, Tiago, das alocações 14 e 15. Vocês querem estabelecer um modelo de relatório? Importante. Qual você quer primeiro, Yara? A 14. Essa aqui que minha razão, né? Vamos direto no ponto também? Vamos direto nos pontos, nas responsabilidades de cada um, né? Define aqui as vazões e depois tem lá as Que é a área de influência. obrigações.
né? Acompanhar relatório, revisar critérios de cálculo. O 14 ele fala basicamente das atribuições do GTA. Uhum. Aí vem aqui embaixo. Aí tem, ó, cabe ao. Volta só um pouquinho, por favor, Léo, para a gente ver. Visando a garantia do uso de água em qualidade às atuais futuras gerações, além de possibilitar a multiplicidade de uso na bacia hidrográfica, de forma conjunta, o CBH, por meio da SEMAG, SANEAG, Sistema FAEG, Associação de Produtores Rurais e Prefeitura de Anápolis, em caráter de parceria técnica e financeira, as seguintes ações na bacia hidrográfica. E aí a gente tem o primeiro ponto, que é a prefeitura, né? Tiago, você pode me dizer lá se na deliberação que estava, Tiago não, Felipe, na deliberação tem representante da prefeitura? Deliberação do GTA, né? De Um criação. segundo. Só tem o nome prefeitura, né? Não, tem na deliberação a Prefeitura de Anápolis. Só que eu tenho que confirmar aqui no grupo se tem algum Eles representante, porque nomearam na alguém, né? verdade não teve ofício deles. A gente já foi atrás várias vezes e a gente não teve nem resposta. Certo, então vamos, né? Vocês pode, por favor, Felipe, colocar aí para verificar se foi enviado ofício para eles. Porque a ideia é receber o ofício, né? Não, na verdade, a gente, quando fez o GTA, as entidades ficaram de enviar o ofício indicando os membros. Mas não mandou e-mail para eles nem nada. Não, eles estavam presentes na reunião e a gente foi atrás também do contato. A gente vai atrás, liga, manda e-mail, tudo para eles. E aí ficaram de retornar com o ofício, né? E mesmo a gente cobrando várias vezes, a gente não obteve resposta. Era o Tiago que estava na reunião? Nossa, agora é de 2021 isso. Eu não vou É, ter, eu não vou ter na cabeça. depois Mas você eu vou só olhar aqui verifica, eu vou verificar depois na você ata. só verifica quem é, porque aí para a gente entrar em contato com eles. Não, eu vou verificar agora aqui já na ata e nas mensagens e já repasso. Perfeito. Monitoramento dos diversos usos consultivos, suas razões e finalidades. Planejamento da evolução dos usos. Cumprimento de pactos firmados. Apoio à gestão, desenvolvimento, capacitação e organização dos usos de usuários. Instalação de estações telemétricas no posto de controle. Propor parcerias, programas de recuperação e proteção ambiental na bacia do Ribeirão Piancó. Então, isso aqui todo mundo deve apresentar no relatório o que está fazendo em relação a cada um. Pode descer, por favor. Subir, né? A SEMAD deverá disponibilizar ao GTA, apresentar os relatórios das campanhas de medição e disponibilizar dados das estações telemétricas e monitoramento instalados nos pontos de controle. Esta deliberação será adequada às prioridades de uso, aprovação do plano de bacia, parte da bacia hidrográfica dos ribeirões. Então, não tem aqui a parte do monitoramento de produtores. Vamos ver na 15, por favor. Ah, não, aliás, desculpa. Aqui tem monitoramento, é a primeira, monitoramento do... Pois é. Isso que você falou, Thiago, teve... Em todas as vezes que a gente discutiu o monitoramento, né, os produtores, eles se posicionaram que era uma dificuldade de fazer esse monitoramento, né? Mas, ao mesmo tempo, também se posicionavam que tinha capacidade de fazer, assim. Não existe hoje, mas a gente consegue fazer, né? Então, não necessariamente uma atribuição, né, da FAEG em si, mas os produtores se organizarem para fazer.
Até foi discutido como as formas que poderia ser feita essa medição, porque não necessariamente precisa ser o último equipamento de ponta, né? Aí cabe verificar, né, com vocês para trazer uma proposta do que é ou não é exequível de fazer, né? Mas para que a gente consiga pelo menos ter um acompanhamento do que está sendo consumido, né? Paulo, você tinha levantado a mão e eu pedi para você não falar, então você quer falar Pois agora? é, não, é o seguinte, é porque foram emitidas as outorgas, né, na alocação. Todo mundo recebeu sua outorga. E lá já tem uma avaliação do uso, já tem definido, então já está definido lá qual é a natureza do uso, qual é a vazão que tem que usar, como é que é o funcionamento, está lá tudo certinho. É só o relatório que vai ter uma validação da outorga, um acompanhamento do atendimento à outorga que está adequado à alocação negociada que foi feita aqui dentro do CBH-GT, no primeiro momento GT de alocação, agora GT de acompanhamento. Então, eu não vejo assim, tanta complexidade nessa ação. Vai dar trabalho? Vai, porque você vai ter que contatar, vai ter que ir atrás da informação e tal. Mas isso aí é uma incumbência de cada setor, né? E para que se possibilite os usos dentro da bacia, é preciso ter gestão. Para ter gestão tem que ter o dado e é importante isso. Como eu mostrei lá na apresentação, passou muito rápido, mas as medições diretas a gente tem feito também, dá muito trabalho e tem um custo alto. E hoje mesmo a equipe está fazendo manutenção nas estações lá, e que teve com a cheia, né, onde assim, foram danificadas algumas estações, para fazer reposição. Thiago? Ah, na verdade, assim, eu já vim acompanhando e prevendo essa situação. E um perfil meu é que as coisas sejam bem claras, objetivas, diretas e com dados mais precisíveis, mais precisos possíveis. Daquela listagem que me passaram, acho que foi até o Luiz da SEMAD que me passou, um dos meninos da SEMAD, dos outorgados lá, eu levantei e fiz um cruzamento de informações, só 2 são atendidos pelo ATG do Senado. A dona Eliette havia enviado um documento aqui para o Senado e eu já estou tramitando e tentando ver a possibilidade para que nós possamos atender aqueles produtores que foram relacionados junto à listagem que me foi passada, só que tem algumas peculiaridades junto do Senar para fazer o atendimento desses produtores. Primeiro, tem que ser produtores, né? E alguns lá a gente sabe que estão dentro do sistema de alocação e não mantém produção, então não tem como prestar assistência técnica, não tem como a gente emitir um relatório, não tem como a gente fazer muita coisa. Segunda vertente, e aí esse é um caminho que eu já estou percorrendo aqui internamente, tentando alinhar isso junto com a dona Eliette, junto com os produtores também. O segundo é aplicar um programa de avaliação e eficiência dos sistemas de irrigação desses produtores. E a gente já está tentando viabilizar essas questões até economicamente, né, junto até mesmo com Paranaíba, vendo essa possibilidade, e acredito que estou dando preferência para a execução dessas atividades no pessoal, justamente no Piancó. Mas isso aí eu não tenho um prazo aqui para estar repassando para vocês nesse sentido. Sei que vai acontecer, mas seria um ponto interessante. Por isso que quando começou a falar aqui em monitoramento e informação, eu fiquei um pouco reticente, tendo em vista que a gente vem nesse caminho e, assim, por enquanto aqui só sou eu e fica difícil fazer esse levantamento. Mas podem ter certeza que eu estou tentando ver uma dessas 2 vertentes aí. A primeira seria para ter um monitoramento, uma assistência técnica e gerencial do Senar com tudo, e seria, né, tanto produtivo, quanto no ambiental, como de recursos hídricos, então a gente teria informações como um todo.
E a segunda situação é a aplicação e ver o índice, e ver o percentual de eficiência dos sistemas, a manutenção no próprio sistema e fazer um relatório com isso, e também viabilizar aqueles que estão com problema, ou então aqueles que estão ok, aí a gente deixaria como está, mas os que estão com problema a gente poderia viabilizar, por exemplo, troca de equipamentos, etc. Acho que é isso, tá? Eu queria só deixar essas pontuações, que é o que a gente está tentando fazer aqui via Federação da Agricultura. E então, não ficou claro para mim se vocês têm condição de estabelecer um prazo para mostrar para a gente. Aí, no caso, eu não tenho como te dizer um prazo, estou dizendo que eu estou tentando viabilizar. E aí não depende de mim. Se dependesse de mim ou da minha equipe para descer em campo, fazer esse levantamento, aí a gente olharia um tempo. Mas eu dependo de ver essa possibilidade junto com o Senar, abrir uma frente de produtores atendidos pela TIG. E aí, assim, se a gente jogar essa demanda e tiver essa demanda amanhã, o Senar bota um técnico para cada 15 produtores. Então, se tiverem 30, eles jogam 2 técnicos. Então, eu consigo viabilizar isso, né? Estou tentando ver se eu viabilizo aí a demanda dos produtores lá, tá bom? Eu acho importante a gente ter pelo menos um marco, assim, para ter pelo menos uma contabilização indireta, né? Sei lá, o equipamento é de Yara, tanto e faz, né, em tantos dias está funcionando. Parece que eu ouvi a voz da Eliette. Ouvi? Não. gente, eu estou num lugar que o sinal está horrível e eu precisava de participar desse evento aqui, porque eu faço parte da assistência de piscicultura, o que é muito, mas eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, eu consegui ouvir mais ou menos, que está caindo. Com relação a isso aí que o Thiago está falando, o que acontece? Eu já passei para o Leonardo, né, que é um e realmente é isso aí, eles fazem essa avaliação, produzem, vendem e tal. E eu tenho alguns produtores que não vendem, que o uso foi alocado, eles estão outorgados, são associados, mas são pessoas que são moradores, casa de lazer, tem um poço escavado lá com umas carpas de enfeite, essas coisas assim. Então, esses aí, realmente o que eles falaram foi isso, a gente não tem como fazer uma assistência porque não tem a produção. Pelo que a gente passou essa semana a listagem, são, se eu não me engano, 24 produtores outorgados irrigantes que serão da assistência do Senar. O Leonardo disse para mim que eles estão na demanda de conseguir contratar um técnico, que é isso que o Tio acabou de falar aí, para estar fazendo essa assistência para os produtores do Piancó. Eu só tenho 2 produtores de assistência que eles vão, uma produtora de leite e uma produtora dessa assistência, né? E quanto à questão das informações, eu estava ouvindo aqui, mas estava ruim o sinal, a gente até falou realmente dessa dificuldade, porque nós temos, eu acho que 11 produtores, porque tem uma produtora que colocou o medidor por conta própria, particular, mas é a mesma empresa, né, que presta serviço para os 10 monitores que tem nos motores, é a mesma empresa que está fazendo o monitoramento para ela colocou particular. Então, eu tenho 11 produtores em pontos específicos diferentes, entre Piancó e Sobradinho, que fazem, né, essa medição por telemétrica de tempo real, né, e que manda, né? Aí essa questão, por exemplo, de fazer a leitura dos usos dos outros, aí realmente para nós eu acho que é assim, inviável, né? Porque primeiro que para fazer teria que todo mundo ter o monitoramento, né? Teria que ter um aparelho lá nos usos, né? E para fazer para particular do bolso, eu acredito que muita gente não é meio complicado, né? E aí eu não sei se, por exemplo, essa distribuição dos 11 que estão seria suficiente para ter um norteamento, né? Que eu acho que também é pouco, né?
E aí, assim, com relação a isso, é igual eu estou te falando, aí fica essa questão da assistência técnica. Nesse momento, nós estamos dependendo do Senar. Então, a disponibilização vai vir através do Senar. Mas já foram passados todos os termos, todos assinaram, os que concordaram. E eu estou, aí eu queria falar, o Luiz está aí ouvindo, eu estou fazendo uma lista, Luiz, porque eu tenho alguns produtores que não concordaram com as condicionantes. Estar associado, ter inscrição estadual ninguém quer fazer, porque não quer pagar para fazer, ou demora a sair lá no sistema online da Receita, e não quer ninguém dando assistência técnica na propriedade deles. Aí até conversei com o Luiz, conversei com, acho que é Leno também, que é alguma coisa da fiscalização, porque aí já foge da autonomia da associação. Eu acho que aí já entra a autonomia da SEMAD, e nessa reunião que ele citou aí, que a gente está querendo fazer, né, uma reunião, uma fiscalização orientativa, em que a SEMAD, na minha visão, em que a SEMAD, no seu âmbito de gestor fiscal, pode ser que alguns tenham a visão seguinte: a associação está exigindo que ele tenha inscrição estadual, a associação está exigindo que ele tenha assistência técnica, e não é a associação, vocês são impostos regras de quem está otorgado, que são condicionantes. Então, até quando eu conversei com a superintendente, eu pedi para ela, falei, olha, eu preciso que faça uma reunião com o órgão gestor de fiscalização para que leve para o povo que o gestor de fiscalização fez um acordo com isso e que isso é condicionante para que ele tenha outorga, para que não venha para cima da associação esse descrédito que a gente que está exigindo, entendeu? Mas eu acredito que, como ele falou, eu acredito que a gente conseguindo efetuar essa fiscalização, porque eu acredito também que com ela o povo vai acreditar que realmente as coisas vão ter que ser bem organizadas, e a nossa preocupação, enquanto o grupão maior, é esse, porque são apenas, acho que 2 que não quiseram, criaram caso. E a gente deixou eles de fora da lista. Vai ficar a cargo da SEMAD as providências que for tomadas. Obrigada, Eliette. Ô, Yara, só uma fala rapidamente. Então, beleza, Yara, Eliette, fico aguardando, então, você me encaminhar essa listagem, e aí eu deixo informado também o GT sobre a campanha de fiscalização, quando vai ocorrer. Luiz, aí sobre a campanha, vocês estão pensando em fazer alguma medição nos proprietários, nas tubulações? Igual eu te falei, vão ser 2 etapas. A primeira, a gente vai tentar ir nos que estão irregular primeiro. E depois a gente vai nos que estão outorgados, que tem as condicionantes. Então, por consequência, no grupo 2, né, chamando assim, a gente vai ter que fazer alguma medição mesmo para ver se eles estão de acordo, né, com o que está outorgado. Mas eu ainda não alinhei isso. A gente vai primeiro fazer a primeira etapa, que não requer fazer medição, é só identificação de que tem irregular. E aí depois, quando for atuar sobre os outorgados, aí eu não sei se a gente faz as medições ou faz a verificação só do relatório que tem esses monitorados. É uma coisa que a gente vai discutir internamente ainda. Porque, assim, a medição dos pequenos proprietários sempre é complexo. E agora, né, uma novidade para mim, ainda tem os pequenos proprietários que não são produtores, né? São só Atividade lazer, né? diferente. Lazer, né? Casos diversos. Mas é importante a gente ter um ponto de partida, pelo menos, assim, anualmente revisar alguma coisa, porque se a gente está tratando uma alocação de água, a gente está tratando de uma gestão, de uma divisão, como que a gente divide aquilo que a gente não sabe qual pedaço que cada um está pegando, Pois né? é. E é importante. Lá em Rio Verde, quando teve a primeira campanha, né, antes de fazer a alocação, teve uma campanha que foi pontual e era para continuarem fazendo uma vez por ano, né? Foram medições simples que foram feitas, mas, né, dava para fazer. E acabou que não conseguiu se fazer depois. A primeira vez quem fez foi a prefeitura, né? E aí depois os produtores não conseguiram seguir. Mas é importante a gente ter alguma, então, sim, se seja ou a Saneago, a SEMAD, né, ou por via dos produtores, estabelecer alguma forma de medição. E aqui eu não estou falando da gente propor situações
irreais, né? Comprar equipamentos caríssimos numa pessoa que não está nem produzindo, nem nada disso, mas a gente encontrar, enquanto GT, alguma forma de fazer essa medição, né? E aí de alguém, né? Que esses que estão utilizando consigam assumir essa medição de alguma forma. Pois é, em área, o que eu tinha falado lá do acompanhamento do outorga, vai justo encontrar isso. Porque for outorgado, ele tem qual equipamento que ele tem? A bomba X com vazão X e tal. Ele vai apontar quantas horas ela funcionou. Vai pela vazão da bomba. Se não conseguir medir de jeito nenhum, é a vazão da bomba, vazão médio. Né? Ele vai fazer, vai ter, é simples, uma planilha mensal. Dia 2, ele usou de tantas horas até tantas horas, tantas horas até tantas horas. A última coluna é quantas horas do dia ficou ligado. Lá no final do mês, ele vai saber quantas horas usou, quantas ele usou. Você está lá, gente. Não precisa, né, pensar em coisa Exatamente, extraordinária. é nesse ponto que eu pensei, quando eu falo assim de uma primeira aflição, Uhum, porque tem aqueles casos que a gente sabe que às vezes a bomba, a capacidade da bomba é tal, mas ela está programada de outro jeito. Então, quanto é que está realmente, né, funcionando ali naquele ponto, faz umas medições pontuais e aí depois precisa, né, registrar que dias que ele está utilizando, as horas que ele está utilizando, é alinhar uma uhum. proposta, né? Eu me disponho a ajudar a fazer essa planilha com os campos, se for preciso, né, formato aí, para ajudar a viabilizar esse trabalho. E é de suma importância para a gente. Senão, E aí a gente tem um grupo, né, que está fora da amplitude, né, dos produtores rurais que estão aqui, que é da Senar, FAEG, né, e associação. Então, eu imagino que poderia, como o GT não tem persona, né, somos o grupo, eu imagino que de repente a SEMAD poderia fazer isso durante a fiscalização. fiscalização. O que que você acha disso? A abordagem que eu faço. Para fazer as medições das Conversar, captações. para conversar com eles mesmo, assim, se viabiliza, né, faz uma medição pontual, assim, se eles entendem que seria viável para eles fazer essa marcação, ou alguma outra forma, entendeu? Talvez a levar essa planilha, né? Falar, ó, você vai marcar aqui a hora que você ligou, a hora que você desligou e tal. Isso é Conversar simples, com né? eles mesmo, que forma com que eles acham, se essa proposta é viável, se não, qual outra. É, Eu acho que o Paulo falou, Yara, igual a Saneago usa alguns sistemas pequenos, né, que não dispõe de medição ainda, é o relatório de tempo de funcionamento e capacidade, né? Eu acho que é um relatório simples, né, e fácil de preencher, né? Muito fácil. Yara, bom, eu não posso falar com propriedade pelo setor de fiscalização, mas eu acho difícil a SEMAD assumir a medição para cada captação aí. Porque aí ele teria que utilizar um Não é medidor assumir, ultrassônico. não falei de assumir, não, Não, Luiz. é só apresentar a planilha, o É processo. abordar eles, apresentar a planilha e, né? É porque, Ó, como é que bom, preenche, só isso. pelo que eu entendi, a gente tem que, de alguma forma, medir quais são essas vazões derivadas, né? O proprietário parece que não consegue fazer essas medições, não tem os métodos necessários. E eu tinha entendido que se a SEMAD não poderia, já nesse ato da fiscalização, fazer essas medições. Não Se entendi puder, errado. se puder, melhor. Se não for É, possível, a a gente vai pelo planilha. equipamento. A planilha, É, quantas horas e o equipamento. Tá lá. sim, eu acho que o mais fácil, não é o ideal, mas o mais fácil seria adotar a vazão da bomba e usar um Isso. orímetro ali e chegar no volume. Eu Mas eu acho. acho mais importante que isso ainda é o monitoramento do manancial, as estações, né, onde estão os pontos de controle. Isso aí eu Sim, fico devendo não. para vocês, porque eu não interagi com o André sobre isso ainda. Uhum. Não, mas isso aí tranquilo. Mas é algo que a gente já sabe que está acontecendo. Então, a gente está nem preocupado com isso, que a gente sabe que está rodando. Né? E vai chegar um relatório, tudo. Mas essa parte do produtor, ele marcar lá, liguei 9 horas da manhã, desliguei às 10h30, não sei o que e tal.
é fundamental para a gente ter alguma coisa. Só compartilhando uma experiência que eu tenho no Alto Meia Ponte, a gente também tem alguns usos monitorados, se eu não me engano são 40, né, que tem telemetria, e para os 40 a gente fez a medição Telemetria. medidor Sim. A ultrassônico na mala. tubulação, É a mala. logo que saía a tubulação da bomba, né, e a diferença era grande da vazão média da bomba para a vazão que saía na tubulação. Então, talvez seja penalizar o proprietário utilizando a vazão da bomba, porque geralmente os valores davam abaixo Pode do pôr um que, fator, um K ali de 0,8, sei lá. entendeu? Eu não, nem acho isso, Paulo. Coloca a vazão da bomba e aí faz uma programação de ir fazendo essas medições ao pouco, porque não são tantos produtores que estão nessa situação. Que produtores não, né? Usuários domésticos que estão nessa situação. Os produtores vão ser acompanhados pela FAEG, né, Thiago? E aí eu falo no sentido de já ter um ponto de partida, porque realmente, Luiz, o ideal é medir, porque geralmente dá diferença e dá diferença para menos. A gente tira menos do que a potência ali da bomba. Mas se a gente já tiver esse monitoramento do tempo que ele está usando, combinado com aquela potência ali da bomba, com aquela potência, com aquela vazão da bomba, aos poucos a gente vai, né, fazendo isso. A gente já fez isso aqui enquanto Saneago, O dia que no medir, Alto você vai Meio saber. Ponte. Quando a gente precisava colocar os poços, né, a gente estava com problema, né, de instalar os medidores, em alguns locais, os grandes, a gente colocou tudo, os outros foram aos poucos. E a gente fazia isso, fazia a potência e fazia o uso lá. E aí, de tanto tempo, ia faz de novo, né? E quando você conseguir medir realmente, você já vai ter o regime de uso, vai saber, com certeza, qual a retirada. Yara, deixa eu pedir a palavra aqui, eu não sei se você está vendo, mas eu não vou fazer um compromisso aqui formal sobre isso, mas posso tentar viabilizar, na verdade, aí nesses 24 produtores, ou 26 com a saída dos usos domésticos, né, até aproveitar, mas tentar abordá-los, fazer uma visita técnica levantando isso. Acho que consigo, mas agora, assim, prazo também eu não posso dar, tá? Não vou ser eu, então eu vou tentar viabilizar uma TG aqui de irrigação e fazer esse levantamento, até mesmo para tentar estruturar e aí outras políticas que a gente imagina aqui que vão ser fundamentais para a região. Então eu posso tentar viabilizar isso. E vou comunicando vocês lá no grupo lá como é que está o andamento dessa situação, tá bom? Perfeito. Então, nesse ponto Leandro, você pode pôr de novo aí, por gentileza? 14? Então, nesse ponto das medições de vazão, né? Então, o monitoramento da Saneago já está instalado. Aí a gente vai apresentando. Hoje mesmo a gente vai apresentar aí isso, né? Planejamento da evolução dos usos. Isso vai aparecer quando for fazer o relatório, né? E apoio, gestão, capacitação e organização dos usuários, propor parceria de programas de recuperação de bacia e proteção. Então, eu creio que todos esses itens aqui a gente faz o relatório. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um modelo de relatório, senão fica cada um passa o seu relatório, né? Só o importante é passar. Só um detalhe, esse relatório é do monitoramento, né, das captações. Não, o relatório Não. é de tudo que está fazendo para cumprir. As ações de Aí cada... a gente até vai apresentar uma aqui, mais ou menos, sobre o que a gente já está fazendo, né? Mas nesse relatório a gente apresenta o que você está fazendo de monitoramento, né?
resuminho dos dados, um gráfico, ao planejamento que você tem ali, como é que você está cumprindo, tá, né? É do pacto mesmo. Ah, beleza. Confundi aqui. Obrigado. Beleza? E... Vamos para Yara, quem? Oi? Tá aberto aí, Léo. Tá aberto seu áudio, Léo. A Eliette, você falou alguma Eliette coisa? pediu a palavra. sim, sim. Tá me ouvindo? Sim, Oi, tá me ouvindo? sim. Então, Yara, é outra coisa que eu esqueci de falar. Com relação, a gente discutiu, ia falar alguma coisa, eu não peguei muito bem sobre a questão hídrica. Outra coisa que nós temos para esse ano é que a maioria dos bananais foram retirados. Então, a demanda de usos para os bananais que são os que mais demandam uso de água para esse ano, ela está bem restrita. 70% dos bananais foram derrubados. O maior bananal do seu Walter Mendes, o bananal dele foi todo derrubado, não sei se vocês sabem, ele faleceu, e os filhos não vão tocar lá. Então, eles plantaram milho sazonal, que já está fazendo silo, né, já está colhendo. Tem um pedacinho no fundo do quintal lá, mas é pequenininho lá, de banana lá, que alguém deles lá cuida, mas todo o bananal foi retirado. Do seu Eduardo também foi retirado, do seu Horacino foi retirado, então, do João Mendes, a maior parte dos bananais foram retirados, devem ter, alguns têm 1, 2 taião só. O restante eles retiraram e eles estão entrando mais com a plantação sazonal. Acho que ela mutou o microfone sem querer. Uhum. Você mutou, Eliette, sem querer. Às vezes entrou ligação, ela tá no celular. Pois é, então, ela está dando para ouvir, né? Agora sim. Então, aí era isso que eu queria falar. Eu acredito, assim, a gente está muito otimista na questão desse ano, e eu acredito que os outros anos também. Primeiro que a gente teve muita chuva, Piancó inteiro está minando, entendeu? Assim, tem muita água nas nascentes, as bacias contribuíram bastante, né? Tá tudo, o pessoal está cuidando. Então, assim, eu acredito, e até em função dessa questão da diminuição do uso, que a maior demanda de uso são os bananais, a gente vai ter assim, um aproveitamento muito positivo da questão da demanda de sobrar água. Agora, em contrapartida a isso aí, nós também temos, foi até que eu falei com o Felipe, a questão dos particulares, porque hoje o maior uso do bananal é de particular. O maior bananal hoje não é mais de produtores do Piancó. Então, assim, por isso que seria interessante realmente, igual o Luiz falou, esse levantamento, porque nós temos particulares hoje que demandam um maior uso de água do que os produtores hoje associados. Entendi. É produtor, mas não está no sistema, né? Yara, Não, tem não uma dúvida. faz parte. Sim, Luiz. Não, desculpa, eu interrompi a Eliette. Pode terminar. Não, acho que ela só falou que faz parte, só respondeu. Tá, só uma pergunta atravessando o debate aí. A maior derivação da Saneágua se dá no período noturno? Ou não tem uma diferença assim tão grande entre períodos do dia? Não, assim, acontece os picos de demanda, né, que dá um pico também de produção, né, que seria de manhã, um pouquinho antes do almoço, final da tarde. Aí é onde você vai estar esvaziando o sistema, né, as áreas de alta demanda. Aí, para recuperar o sistema, você vai bombear um pouquinho mais antes desses momentos de pico de demanda. Durante o pico de demanda, às vezes precisa, né? Mas à noite é o momento de encher os reservatórios e carregar o sistema, deixar tudo cheio para poder começar o dia na alta demanda, tá? Em cidades menorzinhas, Luiz, a gente consegue operar 6 horas ali, bombeamento, e você, com o sistema de reservação e a dinâmica da cidade, a gente consegue tranquilamente ficar essas outras horas sem bombear. Mas uma cidade como Anápolis, geralmente a gente 24 horas tocando, tem os picos durante o dia, e
À noite a gente consegue recuperar melhor os reservatórios, né, por causa do ciclo das pessoas, né, de dia. Eu perguntei isso por conta da informação da Eliette, que ela falou que existem vários usuários que irrigam banana que não estão mais em atividade, né? E eu dei uma estudada nas outorgas, assim, ainda estou tomando pé das outorgas emitidas, mas, salvo engano, o período outorgado para esses bananais é noturno, né? Então, isso representaria uma maior disponibilidade nesse período, né? Por isso que eu questionei se coincidiria com a maior demanda da Saneago, ou seja, representaria uma folga maior para a captação de Saneago. Mas, enfim, é só uma coisa que me passou na cabeça. Eu imaginei que fosse isso. Não, mas é importante essa água aqui que a gente consegue, porque assim, quando eles irrigam durante a noite, que não chega água na nossa captação, a gente amanhece com o sistema vazio. Aí não conseguiu recuperar os reservatórios. Aí E aí já começa a faltar água logo cedo. Então, é notícia boa de todo jeito, né? Essa sobrinha que vai ter, assim, que a gente imagina. É, tá, sobre esse detalhe, vocês ainda querem falar ou a gente pode passar para o próximo ponto? Eu só queria lembrar o seguinte, a questão do semestral, né? A primeira seria já em julho agora, eu acho isso do acompanhamento, e a última no final do ano, seria o relatório final. E saber do grupo, né, se a gente já vai Na, seguir essa previsão. na verdade, eu tinha pensado diferente, Paulo. De repente, a gente fazer por agora, né? Sim, agora a gente já está fazendo essa reunião. Mas, tipo, antes da seca, faz uma. E que aí seria a de apresentar o relatório anual e apresentar tudo que está fazendo. E aí depois, quando acabasse o período de estiagem, lá para dezembro ou janeiro, Seria o faz uma final. para falar como que foi, né? Então, o relatório seria antes do período de estiagem, que é para saber realmente as ações que vão tomar, que foram tomadas, como é que a gente está. Até para ter base para fazer as reuniões, né, mensais depois. Tá, Eu então a quero gente... fazer um comentário, por favor. Pode Vamos falar. lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Só compartilhando de novo outras experiências aqui, tenho acompanhado a locação em outras bacias, Uhum. e uma delas é próxima a Brasília, chama Bezerra. E lá eles têm justamente isso, uma reunião no mês de maio, né, que é o início da seca, e eles já têm as informações de chuva daquele ano, se foi um ano melhor que o ano passado, qual que é a situação, qual que é a O projeção para esse ano, prognóstico. prognóstico para esse ano. Então, acho que a gente também tem que marcar sempre para esse mês, né, final desse mês ou no meio desse mês, uma reunião estratégica, digamos assim, que a partir daqui a gente consegue ter ou ações mais duras ou ações mais permissivas. Antes de chegar no período extremo. Bacana. Mas é isso mesmo. Concordo também. Agora, o que a Era falou, então, para ser entregue anual antes do período de estiagem, então a anual do outro ano vai ser entregue em maio. Então a gente vai fechar meio junto com o ano hidrológico. Ah, Exatamente. perfeito. E, né, e pensando nessa proposta, né, voltamos à nossa pauta aqui, né, analisar as atribuições do GT, analisar as condicionantes de cada setor na alocação, proposta da metodologia de trabalho, ok? Expectativas de cada setor sobre o andamento da alocação e preparação de cada setor para o período de estiagem. Eu queria saber se vocês, né, trouxeram, né, essas expectativas sobre o andamento da alocação e como que está sendo a preparação para o período de estiagem. Para apresentar. Eu estou com um material em pedra francesa.
Tiago? Não, Yara. E quando eu falo apresentar, não necessariamente é fazer uma apresentação PowerPoint, né? Para falar, porque foi até uma demanda de vocês, né? Falar sobre as expectativas de que vocês estavam querendo para da A maior alocação. preocupação do pessoal da associação hoje é o cumprimento das condicionantes, né? Que é o que está pegando nesse sentido. Então, assim, eu acho que isso aí vai ter que ser mais uma. A gente pode estar intermediando essa situação, mas o que eles mais demandam lá e que está preocupando é que já passaram muito provavelmente alguns prazos de condicionantes e a gente tem que ver isso junto à própria SEMAD, né? Tiago, Acho eu te questiono, a preocupação é sobre o monitoramento ou sobre o período que foi outorgado? Aquele Não, limite de não, horas? não, na verdade não é o limite, não é, é justamente as condicionantes que foram inseridas, tipo melhoramento e levantamento da eficiência, etc., com tanto tempo, e dentre outras aí, mas assim, como a própria Eliette botou agora, a questão de estar associada, etc., tem algumas coisinhas que vêm que a gente pode estar discutindo. E aí, assim, a gente tem que chegar numa solução para eles, porque as condicionantes estão passando os prazos, se passam os prazos, automaticamente eles estão irregulares, né? Certo. Mas, assim, você consegue dizer que eles estão atendendo o período que foi determinado, né? Eu tenho receio grande nisso, porque foi feito um ajuste muito fino para caber todo mundo. Se ninguém seguir o período que foi irrigado, a gente pode chegar na seca e ter uma situação pior do que a gente já tinha antes. Não, com referência a isso, a gente pode até utilizar o que a Eliette acabou de dizer, né? Muitos lá estão subutilizando a água nesse sentido. Então, provavelmente o cenário para esse ano não seja tão complicado como no ano passado, né? Agora, a gente só vai ter uma certeza absoluta disso quando fizer um levantamento mesmo, né? Certo. Mas agora, sim, tomara que seja tudo assim, né? Mas a gente precisa lembrar dos acordos, né, pactuados, da sequência de reuniões, está ali dentro, né, das 4 linhas que estão definidas para a alocação. Importante isso. Para a gestão, né, de repente, as diretrizes foram colocadas, se ninguém atender, né? É importante a gente estar dizendo isso com eles. Eu tenho uma proposta aqui, que é de né, essa dificuldade em cumprir a condicionante, né, de todos os condicionados, né? Então, por isso que a gente sempre tenta falar assim, vamos tentar uma forma exequível, né? Porque às vezes quando a gente está lá fazendo, a gente pensa em alguma coisa e depois quando vai na prática acaba não dando certo. A gente já tem aqui 1h20 de reunião. Nós temos uma apresentação bem rápida que eu acho interessante fazer da Saneago, que é até para mostrar a forma como a gente costuma mostrar os dados, né, e apresentar esses relatórios. E aí eu penso que seria produtivo agora fazer outra reunião quando a gente tiver os resultados da fiscalização, né? Mas aí pode ficar um vácuo muito grande, viu, Yara? Porque não depende da minha vontade essa campanha. Existe um cronograma do setor de fiscalização que a gente tem que achar uma data ali que nem foi me dada uma previsão dessa data. Eu acho que vai acontecer em breve, mas é um achismo, entendeu? Assim que eu Entendi. tiver essa programação, eu disponibilizo para vocês. Eu conversei essa É, semana com o responsável e aí ficou de pensar numa data e me passar. o que vocês acham de daqui 2 semanas? Então a gente reúne para ver né, uma, uma prévia mais ou menos de como está a questão do uso, né? Se tiver fiscalização, a gente deixa pré-agendado para 2 semanas e vocês podem trazer, Thiago, para a gente como que está a preparação de vocês para o período de estiagem, pode ser? Pode. Tá, 2 semanas?
É porque Para 2 dia semanas é 2. 3 de junho. Então, assim, a gente já começa a seca, entendeu? 2 de junho. É 2 de junho, desculpa. 2 de junho. Mas se vocês acharem que tá muito em cima, podemos Pô, marcar para joga para outra, joga para a semana. semana do dia 9, então. Que aí fica Porque Semana, mais. dia dia 9 é Semana do Meio Ambiente. Aí Dia começa. 9 aqui a gente não vai ter expediente, né? Que dia 8 é Corpus Christi, vai ter um Hum, ponto facultativo aqui no compensação de horas aqui na sexta-feira. Então, só se fosse para o dia 16 de junho. E aí, se acontecer, como eu acredito que não vai, porque, né, pelas projeções, mas é que a gente precisa pelo menos da apresentação do André falando de como que vai ser aqui o período de estiagem, né? Exatamente. Te interrompendo aí, eu ia falar isso. Para a próxima reunião, eu vou provocá-lo para apresentar esses dados e também vou tentar trazer os relatórios de monitoramento dos que estão Para sendo mensalar, monitorados. né? Isso. Uhum. Semana do dia 16, eu acho que vai ter gente de férias. É mesmo. Né, Léo? Então tem que ser dia 2, né? E aí entra na outra semana, que é 20 e poucos de junho, que parece que é o Incob, não sei. Não, o Incob é julho, né? É agosto. Não, é agosto. É agosto. Tô querendo adiantar o Incob. Tá. Eu penso que dia 2 seja uma data boa para a gente, pelo menos, ter a questão do André aí e alinhar sobre as ações para a seca. Você acha possível, Luiz? Se aí já tiver, Tiago, né, ou Luiz, alguma coisa adiantada sobre os usuários, melhor já apresenta, né? Se não, pelo Uhum. menos a gente já tem noção, porque assim, a gente teve muito problema com a chuva, né, esse ano. A gente, pessoalmente, aqui na Saneago, a gente teve alguns impactos, né? Então, e com essa fala da Eliette que alguns estão deixando de captar, né? Então, a ideia é que a esperança, né, é que seja um ano mais tranquilo. É, apesar de que o André, né, como é que falaram, a Camila falou aquele dia, o mensageiro do Apocalipse, né, falou uma projeção bem ruim na reunião do Corumbá Veríssimo de São Marcos, né? Então tem que ser cauteloso com isso. Então, o Paulo vai apresentar rapidinho aí, uns 10 minutinhos, Paulo, você consegue? Sim, sim, tranquilo. E aí depois a gente bate o martelo da data da reunião, pode ser? Pode. Eu já passei aqui rapidinho, né, aquela hora, mas agora eu vou demandar um pouco mais de tempo aqui. Só da forma que a gente normalmente apresenta, né, apresenta o monitoramento, que é uma das condicionantes, né, que eu coloco o histórico de medições diretas realizadas naqueles pontos de controle, né, montante Piancó 1, montante Jusante, né, o Capivari 1, que é o ponto final nosso lá de controle. Aí aqui são os intermediários dentro da bacia do Piancó, que é o Bom Jardim, Gengibral, né, aí o Sobradinho, a junção lá do Piancó com o Estiva, o próprio Estiva, né, aqui, e aqui o monitoramento do ponto, a montante da captação da Saneago, eu coloquei aqui no mês de abril, e esse finalzinho só para vocês verem como é que a vazão, né, vai decaindo com o final das chuvas, tá? Aqui o índice de perdas, né, que é uma das ações que a gente tem de enfrentamento à crise, melhoria do sistema, só mostrando aí o 21, como é que foi, né, o comportamento no final do ano, aumenta um pouquinho. O 22, como a gente já teve uma melhora grande, né, se reduzindo aqui. E o 23, como é que a gente está e a tendência que é reduzir ainda mais as perdas no sistema. Aqui, o plano estratégico de enfrentamento à crise para 2023 também tem ações que estão contidas dentro do plano de racionamento, mostrando como o sistema hoje funciona. Aqui você tem todo o sistema Piancó, né, que é abastecido pelo Piancó da cidade de Anápolis. Essa parte em laranja, né, que é uma parte que é flexível, que recebe tanto a água do DAE quanto do Piancó.
assim está o sistema para 2023. E aqui as ações, né, de enfrentamento. Então, tanto ações de marketing, as estruturais e operacionais. Dentro das estruturais estão as ações previstas para a melhoria dos sistemas, que vai dar uma capacidade, né, de gestão e uma flexibilidade maior para o sistema da Saneago enquanto usuário ali, fornecedor de água, que é a renovação de infraestrutura, ampliação das capacidades, das captações. Essa aqui é a ampliação, porque a gente vai conseguir adequar o sistema ao que foi colocado na alocação negociada, para que nos pontos intermediários tenha essa água que foi alocada para os outros usuários e a gente consiga atender direitinho que está previsto ali na alocação. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ampliar a adutora, melhorar o centro de reservação, né, fazer ajustes hidráulicos dentro de algumas adutoras ali, para conseguir atender a todo o sistema e fazer essa coisa funcionar. Né? E aqui dentro das ações operacionais, vem as ações ambientais, que tá aquelas ações lá de recuperação de bacia, parceria, aqui que a Yara leu lá na deliberação, as parcerias para melhoria, né, para promover melhorias ambientais nas bacias, controle e redução de perdas, que eu acabei de mostrar o gráfico, né, abastecimento aos usuários que prestam serviços essenciais, aqui já uma previsão em caso, né, de falta, né, a qualidade da água em função das intermitências no abastecimento, um trabalho mais robusto nesse sentido, a mitigação de eventual entrada de ar nas redes de distribuição de água, que causa também a falta, e o diz como uso uma ação, né, nesse caso todo aí de possível falta d'água. Era isso. Aqui, ó, só faltou um slide, que é o da parte de produção, que eu consegui preparar para cá, mas normalmente é isso. Você apresenta o monitoramento, apresenta as ações, né, ali igual ações ambientais, o que foi feito, aí se destrincha essas ações, por isso eu até falei para ela, vou colocar os diretrizes principais. Aí dentro das ações ambientais coloca lá, foram plantadas tantas mudas, foi feito curva de nível, recuperação de tantos quilômetros na bacia e tal, né, e a parte estrutural, né? Foi implantado um reservatório, uma adutora, uma bomba, ampliou, não sei o quê, o sistema e tal, para atender a locação. Então, o relatório é isso. Certo? Situação, no nosso caso, do monitoramento, do manancial, no caso dos outros usuários, do uso, né? Que é o slide que faltou aqui, que eu não consigo colocar, porque o pessoal da produção não tinha no passado ainda, mas do uso, regime de uso. Então, e das ações ambientais, é isso. O relatório é esse, assim, aqui a apresentação, mas aí no relatório que é entregue para o coordenador do GT, aí você entrega a planilha certinho e tal. Aqui eu trouxe forma de slide, só para ver quais são as informações que eles vão ter para atender aquilo que está, no nosso caso, Sanear, que está na deliberação da alocação, que não precisa cumprir, que são as condições. É isso, cara. Obrigada, Paulo. Uma coisa que a gente precisa alinhar é assim, tem a Saneago, tem a SEMAD, né, como produtores, né, a Saneago como usuário, a SEMAD que tem para apresentar lá as obrigações dela. E aí nós temos os produtores que aí, inicialmente, estava levando em consideração os produtores rurais e a FAEG, né? Mas temos, né, usuários que estão fora, né, desses fóruns. Como que a gente vai lidar com isso aqui no GTA? Como que a gente vai fazer? Vai chamá-los para compor aqui? Para eles apresentarem o deles? Como é que vocês pensam sobre isso? As outorgas que foram emitidas, né, Luiz, foram emitidas para quem estava dentro da locação, não foi isso? Pois é, Isso. nós vamos acompanhar a locação. O que está fora da locação não tem outorga, então é uso irregular. Então, eu não vejo como é que a gente vai fazer esse povo aí. Não, mas sei. não, então é que eu entendi errado. Eu estava entendendo que esses usuários que o Thiago e a Eliette estavam falando, que não estavam dentro,
tipo, que tinha criador de parca, carpa, coisa, eles estavam com outorga. E, tipo, só não estavam mais na assistência do cenário e nem na associação, mas tinham outorga. Então, são esses que a Eliette e o Thiago falaram, que são os domésticos e lazer, ou produtores particulares, esses são os que vão ser fiscalizados, é isso, Thiago? Eu acho que não só. Não, na verdade, o que a associação estava reclamando, assim, estava solicitando, era aqueles que nem têm outorga, Pois né? é, é o Não uso é, regular. Mas tem são os usos outorgados, irregulares. tem Aí tem os outorgados. outorgados que não são produtores, aí nesse caso, como são poucos, entraria até nesse levantamento junto com o Ah, que já foi perfeito. feito, tá bom? Aí, tá vendo, Paulo? Tem outorgados que não são produtores. É desses aí que eu tava falando. Os que não estão na locação, aí é depois que a SEMAD fizer a Mas aí, ação lá, é, e quem aí está a gente. quem tá outorgado, a SEMAD tinha ia apresentar o relatório de uso, ele outorga. Mas tem o relatório do usuário também, de cumprimento da alocação, que Sim, é o que a esse. gente Pois apresenta. é, e isso aí, esse aí é o que eu estou falando, que é o que o Thiago acabou de falar, que é o Ah, levantamento o que eles Thiago vão falou que, fazer e que tal. vão fazer, né, Thiago? Vocês vão. É, São poucos, né? Ah, Assim, beleza. dentro do universo lá que foram outorgados e que não são produtores, foram poucos, porque tem também aqueles na época que participaram e venderam, transferiram, eu não sei se transferiram a outorga, mas venderam a propriedade, tá com outra posse. Então tem alguns casos já que algumas conjunturas que se modificaram até de 2021, que é o período que eu venho mais acompanhando, né? Tá? Perfeito. Então, na próxima reunião, a gente vai ter a apresentação do estudo hidrológico, né, Paulo? E a apresentação do, isso. e a apresentação do André. E também, se já o que vocês tiverem de adiantado sobre a questão do monitoramento dos usuários. Dia 2 ou que dia? Pode ser dia 2 mesmo? Dia 2, gente. Depois, estou de férias. Terça. Para mim é tranquilo, dia 2. Certo. Aí, Luiz, eu só queria te pedir para você, ou para o Marcos Aurélio, checar com o André. Porque se ele não puder dia 2, a gente ajusta uma data na semana do dia 2. Tá bom, eu verifico sim. Aí manda, por favor, a convocatória no grupo, que aí eu encaminho para ele se manifestar. Sim. Uhum. Eu vou colocar o resumo. Então é isso, acho que andamos bem, né? E ficamos combinados para a próxima reunião. Um Certo? E aí, abraço a todos aí. só o último comentário, para a próxima reunião, eu passo uma situação de como vai estar a fiscalização, se vai estar próximo, se já aconteceu, qual que é o planejamento, etc. Uhum. Vou Beleza, colocar pessoal. aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Ô, Luiz, Tchau. Oi, rapidinho. ouço. Eu estou precisando de um guitarrista. Ah, Seu não, aí... cara, velho. Não. Seu cara, depois eu te passo os detalhes. Já coloquei seu nome Tô, na fita lá. Falou? tô aposentado. Mas beleza, a gente conversa. Valeu. Tá, pessoal, vou mandar o link da reunião do dia 2 agora no grupo. Beleza, obrigado.